Bom dia, simbora para mais um dia de A Magia. Minha gente, 22 dias online, 22 dias juntos, 22 dias com tarefa. 22 dias, e para quem não lê livro, olha só, página 195, já acompanhamos 195 páginas com informações, com revelações, com transformações. Então, a leitura de um livro, ela é muito mais do que o acesso só ao conhecimento. Muito mais, né? Muitas pessoas falam, olha, a forma da gente obter conhecimento da forma mais acessível é através da leitura de um livro. Mas ler e não praticar é aquela questão da teoria, não vai mudar. Quando a gente lê e passa batido, a gente consegue absorver um pouquinho, mas quando a gente lê, conversa, debate, então a proposta inicial era ler, passar a atividade e pronto. Mas aí o meu coração foi, sentindo de partilhar um pouquinho mais, compartilhar. E primeiro de tudo, mulheres, Eu vi que a Letícia já tá aqui, muito bem-vinda, a Andréia, a Alexandra. Uma das coisas que eu aprendi com Louise Hay e que eu quero partilhar aqui com vocês, esse livro não é da Louise Hay, mas a Louise Hay era uma grande praticante de muitos dos ensinamentos que estão aqui. A Rhonda Byrne, quando ela escreveu o livro O Segredo, ela tinha feito, entre aspas, uma aliança. Ela conversava muito com a Esther Ricks, que escreveu o livro Peça e Será Atendido. Então, tudo isso foram mentes mestras, pessoas que conversavam, que partilhavam, que iam mais, um passo além. Então, a Esther, ela acessou consciências que ela chamava de Abrahams, e essas consciências falavam tudo isso para ela. Ela conversava com a Louise, e a Louise falou, escreva um livro. A Esther conversou com a Rhonda. Opa, vamos fazer um livro contando este segredo, que depois virou um filme. E aí se transformou num best-seller, e aí na década de nos anos 2005, 2004, enfim, comecinho dos anos 2000, saiu aí uma febre. Muitos acessaram, muitos leram, viram os documentários e engavetaram. De alguma maneira a gente praticou. Eu vou me colocar aí nessa leva, nessa manada, trabalhando no piloto automático, buscando autoconhecimento. Na verdade, era tipo livros de autoajuda para auxiliar no meu processo, Acredito que foi, assim, muito importante para a pessoa que eu sou hoje. Mas hoje, com muito mais consciência, ler e reler um livro. Esse livro aqui, minha gente, é a 4ª vez. Porque eu já fui passando por outros processos e cada vez alguma coisa me chama mais atenção. Então, um convite. Tá tudo bem para quando vocês, por algum motivo do dia, do planejamento, da agenda, ou falta da agenda, não priorizou, não conseguiu participar aqui pelos 15 minutos. Quem não? Quando eu marquei, eu tinha encaixe médico. E fui e fiz no final de semana, do feriado, eu senti no coração de deixar gravado para que eu pudesse estar mais disponível para a família. Temos prioridades. O que eu quero dizer? Da onde que eu comecei a falar da Louise Hay? Deixa o chicotinho de lado. Às vezes a gente quer ter tudo, saber tudo, participar de tudo. Uma frase importante, uma afirmação. Tudo que preciso vem até mim no momento certo e na hora certa. Ou seja, neste dia 22, o que nós vamos ler aqui é o certo e o momento certo para você. Tá tudo bem se ontem, antes de ontem, no feriado, ficou 24 horas salvo, não tá mais disponível, não tem problema. A gente vai sempre acessar. Esse é um movimento que eu quero deixar mais disponível. Eu já fiz pelo WhatsApp, agora a gente está fazendo online, vou subir na plataforma vizinha. Vamos estruturar isso de maneira que o que a gente precisa saber vem até a gente. Então, não se culpem, não coloquem chicotinho, apenas reflitam. O quanto eu estou priorizando a mim mesmo. Mulheres, mães, esposas,
Quanto mais nós fazemos o que é importante para a nossa saúde física, mental, emocional, os que estão próximos, eles vão se beneficiar. Não foi por acaso que hoje eu peguei uma das minhas cartinhas, sim, eu pego a minha cartinha, eu faço a minha leitura prévia no meu momento íntimo, mesmo que 6h30 estou ali na corrida para auxiliar meu filho, que ele ainda é criança, para ir para a escola, lanche, café da manhã. Então, é sim um desconforto levantar um pouquinho mais cedo, é sim um desconforto ter um planejamento para 15 minutinhos antes, às vezes 20, me conectar com a leitura. Então veio uma cartinha falando sobre envelhecer. Eu escolho envelhecer de forma saudável. Portanto, hoje eu tomo ações e tenho atitudes que vão contribuir para o meu futuro, porque o que eu estou fazendo hoje vai contribuir lá. Ótimo. Abro o devocional e está dizendo ali, movimente-se, vença. Às vezes vai dar aquela preguiça, mas a constância, o foco vai te colocar, porque você precisa desse corpo saudável. Isso que está nos abrigando aqui, universo, estou entendendo. Por quê? Dia mais friozinho, começando o outono, para as mulheres que entendem, conhecem um pouquinho da ciclicidade, quando a gente está na lua minguante, nova, o corpo naturalmente quer se recolher, mas tem ali movimentos. Então, o que quer dizer? Qual que é a coerência? Bom, não vou conseguir fazer aquele treinão de 1 hora, 1 hora e meia, nem me representa, mas fazer uma caminhada com presença, pedalar lá 30 minutinhos, 20 minutinhos na bicicleta, fazer uma caminhada na esteira, sabe? Você tá falando, oi corpo, tô fazendo isso, tô fazendo a minha parte, sem chicotinho. Conseguiu 15 minutinhos? Tá tudo bem. O corpo tá pedindo mais recolhimento? Recolha. Isso é priorizar, mas é também não se esconder nas desculpas. Então, essa jornada não é para ter nenhum chicotinho. Lembre-se, o básico bem feito. Acordei, fiz os meus 10 agradecimentos, reforcei, gratidão, gratidão, gratidão. No finalzinho do dia, peguei a minha pedra mágica. Pensei na melhor parte do dia, tá tudo certo. Então, dentro da sua rotina, dentro da sua realidade, e é um passinho por vez. Uma pessoa que corre uma maratona, o Ultraman, né, uma ultramaratonista, eu tenho amigos que são, minha amiga casada com um ultramaratonista, quando ele fez 40 maratonas, as 100 maratonas dele, ele fez um livro inclusive, o que acontece? Ele contou, ele não chegou ali naquele momento, começou com uma corrida, e essa corrida foi estendendo um pouquinho mais, daqui a pouco o pai dele estava fora de forma, tal, começou a correr, e daqui a pouco eles estavam aí aumentando quilômetros e quilômetros. Então a nossa jornada é essa, 28 dias fez 2, maravilha, na próxima você de repente consegue fazer 5, fez 20, fez 25, tá tudo certo. A Miriam, né, sempre coloca, Paty, não é todo dia que eu estou ao vivo, ela tem atendimentos, atende clientes mas depois eu assisto, agora eu adquiri o livro, aliás, ela ganhou o livro de presente antes da jornada. Mas assim, tudo que precisa chegar até você, chegará. Então, dada essa introdução, que é só para nos recordar, primeiro de tudo, vamos nos acolher. Tudo que precisamos chega até nós. A leitura de hoje está aqui disponível para você, vai ficar por 24 horas, então ouviu... peraí, deixa eu voltar, né? Para não pegar toda essa introdução, adianta um pouquinho e chega aqui. Deixa eu olhar aqui, bom dia. Passamos até para as crianças maiores na escola. Conta para mim, Lê, que parte que eu estava falando que você colocou que passamos até para as crianças maiores na escola, sobre a leitura. Só me conta aqui que eu fiquei curiosa aqui. Coloquem no chat como que vocês estão, as transformações, vocês estão reverberando aí, é no relacionamento? É na carreira?
é na saúde, porque a gente vai construindo conteúdo aqui para vocês também, com base no que vocês nos trazem. Então é super importante colocar, olha, esse processo, eu tive ontem, né, uma cliente maravilhosa, ela falou assim para mim, nossa, Paty, eu descobri padrões na minha vida e eu escolho constelar, porque agora eu entendi. Ela falou, puxa, olha, a questão de estar crítica demais, de não estar satisfeita, de um monte de coisa acontecendo e eu não consegui valorizar. E nesse processo da gratidão, ela acessou isso, nesse processo de olhar para o outro, no processo de abençoar o outro, no processo de agradecer e reconhecer as coisas boas. Então, um processo que está sendo entregue aqui de forma espontânea, gratuita, dedicando aqui o nosso tempo, já se transformou em um processo que de repente poderia ser anos de terapia. Então, olha só as transformações. Primeiro a gente reconhecer que tudo começa com a nossa própria pessoa. A Lê falou aqui do documentário Segredo, maravilhoso. Outros documentários que eu super recomendo nesta linha é um chamado Heal, H-E-A-L, que é cura em inglês. O documentário da Louise Hay, Você Pode Curar a Sua Vida. Um outro documentário, Quem Somos Nós. São documentários profundos de autoconhecimento. Se você quiser depois, pergunta aqui que eu deixo aqui nos stories ou respondo no inbox. Mas são aqueles documentários que estão disponíveis pra gente. Nossa, eu lembro que há muito tempo atrás a gente alugava, né, DVD, aquelas fitas de... Ai, não lembro, VHS... Os mais antigos, eu revelando a idade, né? Os mais antigos sabem. E hoje está tão disponível, né, pra gente nos streams, nas plataformas. Enfim, tá muito disponível. E, enfim, vamos lá. Eu, Paty Santos, vou fazer então a introdução do capítulo 22 do livro A Magia de Rhonda Byrne, Os 28 Dias de Gratidão. O capítulo 22 é o dia 22. Comece assim: bem diante dos seus olhos. Esse mundo, mesmo depois de todo o nosso conhecimento e de todas as nossas ciências, ainda é um milagre, maravilhoso, inescrutável, mágico e muito mais para quem quer que reflita sobre ele. Quem escreveu Thomas Carlyle, viveu de 1795 até 1881. Foi escritor e historiador. Agora a Rhonda falando da experiência dela. 7 anos atrás, quando descobri o segredo e o poder mágico da gratidão, então vamos partir do princípio que ela está escrevendo isso aqui lá no começo dos anos 2000, que requer dizer lá pro... esse livro foi escrito em 2012, então foi lá em 2005, lá no comecinho, né? Quando veio o segredo, quando ela acessou. Fiz uma lista de todos os meus desejos. Olha só, era enorme. Naquela época, não parecia haver a menor chance de eles se realizarem. Olha só, ela fez uma lista com o coração aberto. Ela não colocou ali o que poderia ser possível ou impossível. Ela colocou o que ela realmente desejava. Mesmo assim, anotei meus 10 principais desejos e os carregava comigo todos os dias. Sempre que tinha uma oportunidade, pegava a lista e a relia, sentindo o máximo de gratidão possível por cada item, como se já os houvesse recebido. No caso do meu desejo número 1, o que eu mais queria ver realizado, acima de todos os outros, eu mantinha em mente o tempo todo e dizia a palavra mágica obrigado por ele várias vezes ao longo do dia. Um por um, cada desejo da minha lista se materializou, bem diante dos meus olhos. À medida que realizava esses sonhos, eu os riscava da lista. Da mesma forma, quando eu tinha novos desejos, eu os acrescentava a ela. Então, era uma lista viva, Uma lista que acontecia ali. Terminei, próximo, e aí ela ia
colocando mais, uma lista crescente. Um dos desejos da minha longa lista original era viajar para Bora Bora, uma ilha próxima ao Tahiti. Depois de passar uma maravilhosa semana lá, eu tive uma experiência comovente. Durante a viagem de volta, o avião pousou para uma conexão para apanhar outros passageiros. Então, o avião estava vazio e de repente ficou lotado de tahitianos. De repente, eu me vi cercada por uma atmosfera palpável de risadas, rostos sorridentes e felicidade. Enquanto eu aproveitava as poucas horas de voo, na companhia daquelas pessoas, o motivo que as levava a ser tão felizes ficou muito claro para mim. Elas eram gratas. Elas sentiam gratidão por estarem vivas, por estarem naquele avião, pela companhia um dos outros, pela viagem que estavam fazendo, ou seja, por tudo. Era tão bom estar com elas, era tão bom estar com aquelas pessoas que eu poderia ter dado a volta ao mundo naquele avião. Foi então que eu percebi que tinha acabado, naquele momento, de receber o meu último desejo. Bora Bora era o último item da minha longa lista original, e o motivo para eu estar naquele avião estava bem diante dos meus olhos. A gratidão. Contei essa história para que ela lhe sirva de inspiração, pois não importa quanto seus sonhos pareçam ambiciosos, você pode recebê-los por meio da gratidão. Além disso, ser grato traz uma alegria e uma felicidade que você nunca sentiu antes, e isso não tem preço. 4 anos se passaram desde o momento em que eu comecei a usar a gratidão e a lei da atração, até o instante em que recebi o último desejo em minha lista original. Então ela fez 4 anos, então lembra, aquela lista, ela soltou. No último momento, ela vivenciou ali aquela gratidão coletiva e ela entendeu que tudo que ela conseguiu até ali foi motivado pela gratidão. Só para você ter uma ideia, vou lhe dizer porque é tão fabuloso que eu tenha recebido todos os meus desejos nesse intervalo de tempo. Quando redigi minha lista de desejos, a minha empresa, da Ronda, possuía uma dívida de 2 milhões de dólares. E eu tinha apenas 2 meses para resolver essa situação, ou seria obrigada a fechá-la. Para completar, eu perderia minha casa e tudo o que eu tinha. O dinheiro que eu devia em meus cartões de crédito pessoais era uma pequena fortuna. Mas, ainda assim, algum dos itens da minha lista era ter uma mansão com vista para o mar. 2. Viajar para lugares exóticos no mundo. 3. Pagar todas as minhas dívidas. 4. Expandir as minhas empresas. 5. Fazer com que cada um dos meus relacionamentos voltassem a ser o melhor possível. 6. Aumentar a qualidade de vida da minha família. 7. Voltar a ter uma saúde perfeita. 8. Ter energia e entusiasmo pela vida, além da habitual lista de bens materiais. E aí seguia. Mas o meu desejo número 1, que parecia ser totalmente impossível para muitas das pessoas ao meu redor, era levar alegria para milhões de pessoas através do meu trabalho. O primeiro desejo que recebi foi levar alegria a milhões de pessoas através do meu trabalho. Os demais vieram magicamente em seguida. Então, agora é a sua vez de usar o poder mágico da gratidão
para fazer os seus próprios desejos se realizarem, bem diante dos seus olhos. No começo do dia, pegue a lista dos seus 10 principais desejos. Só um parênteses aqui. Veja, não importa a situação que você está agora, o que você deseja do fundo do coração. A Rhonda, ela tinha dívidas, a Rhonda tinha uma empresa à beira da falência, a Rhonda tinha relacionamentos mal resolvidos, uma saúde que não estava bem, uma pessoa que sabe os desafios de várias áreas da vida estarem complicadas, quanto afetam o nosso corpo, a nossa mente. Mas ela se libertou e colocou: eu quero morar numa mansão de frente para o mar, eu quero fazer viagens exóticas, mas meu trabalho, eu quero muito que o meu trabalho leve alegria para as pessoas, para milhares de pessoas. Ela não colocou uma, duas, ela colocou milhares. Se fosse 1.001, ou 2.000, ou 5 milhões, ela deixou para o universo. Então, partindo disso, é o momento de você olhar a sua lista. O que realmente você deseja? No começo do dia, pegue a lista dos seus 10 desejos principais, leia cada frase e desejo escrito nela. Durante 1 minuto, imagine que já recebeu o que deseja, ou visualize a si mesmo recebendo. Sinta o máximo de gratidão possível, como se já o tivesse em sua mão nesse exato momento. Vou fazer um parênteses aqui. Muitas vezes, porque nós estamos sempre a cuidar do marido, do filho, do cachorro, a cuidar, a gente dificilmente para sentir, puxa, o que eu gostaria de verdade. E não tem um certo, um errado. Por isso que é muito importante silenciar, pausar. De repente, você gostaria de ser uma corredora também. De repente, você gostaria de fazer um hobby que até hoje não conseguiu, ou retomar um hobby. De repente, seria ser aquela criança que sonhava em ser professora, aquela criança que sonhava em ter o seu negócio próprio, aquele menino que sonhava em ter a sua oficina de carro porque ele adora carros e de repente hoje está engravatado numa fábrica, tendo um burnout, porque ele não estava ouvindo aquela mensagem. Um filme maravilhoso que nos desperta, porque quando a gente esquece dos sonhos, se chama Duas Vidas. Ele traz muito assim um retrato de um homem já maduro, muito bem sucedido, que tem uma relação não muito amigável com o pai, que é solitário, que não casou, mas que mora bem, tem um trabalho, ele é reconhecido, tem um corpo saudável aparentemente, e ele se depara com a versão mirim dele, um menininho gordinho que olha para ele e fala, quando eles se reconhecem que era um e outro, ele: cadê o nosso cachorro? Cadê a nossa família? Você não se tornou um aviador? Cadê o avião? Sabe que aquela criança tinha uns sonhos. E o adulto foi vivendo a vida e em alguns momentos completamente esqueceu dos sonhos daquela criança. Então, permita-se voltar para esse lugar. O que será que a sua criança almejava? O que será que ela desejava? Ela olhava para cima e via aviões passando? E aí, você já fez uma viagem de avião? Tá rolando aí nas trends sobre viagens, para as pessoas colocarem lá o que ela já fez. Ah, já viajou para outro continente, já foi para um safari, mergulhou, viajou sozinha. A maioria das mulheres não colocou que já fez uma viagem sozinha. Por quê? Ora, porque estava com a família, depois estava fazendo a sua própria família e agora não viaja mais sozinha, nunca teve a oportunidade de viajar sozinha. Reveja, reveja e reveja. De repente, aquele sonho que está ali, está ao alcance da sua mão. Pode demorar 4 anos, pode demorar 3 anos, mas é importante, tá bom? Carregue a sua lista de desejos no bolso durante o dia de hoje. Em pelo menos 2 ocasiões diferentes, pegue-a, releia e sinta o máximo de gratidão possível por cada uma delas, como se já o tivesse recebido. Se quiser que seus desejos se realizem mais depressa, recomendo
enfaticamente que carregue sua lista em sua carteira ou bolsa ou junto ao celular, né? Vamos trazer aqui para o dia de hoje. Sempre que tiver uma oportunidade, abra, releia e sinta-se o mais grato possível por cada um dos itens listados. Quando seus desejos surgirem diante dos seus olhos, risque-os da lista e acrescente outros. Se você for como eu, a cada vez que riscar um desejo da sua lista, você estará chorando de alegria, pois o que parecia impossível se tornou possível, graças ao poder mágico da gratidão. Exercício mágico número 22, bem diante dos seus olhos. 1. Enumere suas bênçãos. Faça uma lista de 10 bênçãos. Escreva por que você se sente grato. Releia sua lista e ao final de cada item diga obrigado. Obrigado, obrigada. E sinta o máximo de gratidão possível por essa bênção. 2. Lista dos 10 principais desejos. Releia cada uma das frases. Acho que deve ter caído um pedacinho aqui, gente. Qual parte que travou, né? Eu vi que veio uma mensagem aqui. Vou reler aqui a parte do exercício mágico. Vamos lá? 1. Enumere as bênçãos. Faça uma lista de 10 bênçãos e diga por que você se sente grato. 2. No começo do dia, pegue a sua lista de 10 principais desejos. 3. Releia cada uma das frases e desejos em sua lista durante 1 minuto. Recomendação: feche os olhos, se conecte com o seu coração. Lembra o exercício do quentinho no coração? Traz toda uma gratidão para o seu coração e veja a sua lista. De repente você quer reescrever. Tem mais que 10? Está tudo bem também. Não conseguiu completar as 10? Coloque 4, 5 e à medida que você vai vivenciando, você vai trazendo. Ah, puxa, nunca passou pela minha cabeça fazer um safari. Vi lá no desafio, vou colocar um safari. Puxa, nunca passou pela minha cabeça conhecer uma das 7 maravilhas do mundo. Vou colocar, mesmo que eu comece aqui pelo Rio de Janeiro, no Cristo, uma maravilhosa maravilha. 4. Carregue a sua lista no bolso durante o dia de hoje, pelo menos 2 vezes, ou logo depois do almoço, antes de dormir, ou à tarde. Em algum momento, pegue, releia calmamente e sinta-se o mais grato possível, como se você já tivesse recebido. E 5, antes de dormir, pegue a sua pedra mágica e visualize o que foi mais importante no seu dia de hoje. Agradeça pela melhor coisa do dia de hoje. Portanto, está aqui a nossa prática bem diante dos nossos olhos. Lembre-se de tudo que a gente já aprendeu. De repente, colocar um pozinho mágico na nossa lista. De repente, ao ler e falar obrigado, obrigado, obrigada, visualizar como que é você entrar num avião e sentar e chegar num lugar e conhecer as pessoas, ou como que é você pegar e fazer um Pix para a última conta que você tinha lá nas suas pendências para quitar. Como que seria você estar um dia com a sua família em plena harmonia? Como seria se deparar com pessoas do passado que por algum motivo você já teve raiva, rancor, e você trazer uma paz, poder olhar para aquela pessoa e falar, tá tudo bem, eu sou grata. Ontem eu estava assistindo uma aula e inclusive foi do Wendel, né? Ele estava conversando aqui, assim, não fique chateado, bravo, rancoroso com alguém que te faz mal. Agradeça, porque esta pessoa, ela veio para te ensinar algo, ela veio para te trazer um próximo passo. Ela não é vilã. Se ela está na sua frente é porque você precisa deste aprendizado. Ela é só um instrumento para você passar por isso. Então, agradeça, abençoe. Já pensou a gente chegar nesse ponto? Aquele ex-namorado que de repente te traiu e você se machucou e você achou que nunca mais se recuperaria? De repente ele trouxe ali algo para que você
prestasse atenção na vida, de repente o valor, de repente ele era realmente uma pessoa que não era compatível com você e você vibrou naquele lugar, mas hoje você está com uma outra pessoa, então valorize essa outra pessoa, utilize tudo que você aprendeu. Será que lá atrás, como mulher, a gente estava deixando de agir como mulher, estava sendo a filha ou estava sendo a mãe? Qual o papel que a gente está em um relacionamento? Outra coisa importante também, quando a gente se sente assim, puxa, eu faço tanto e a pessoa não me agradece. Então, esse tanto, essa pessoa está pedindo algo para você? Por que que você tem essa necessidade? Eu digo isso porque é um caminho que eu viro e mexe, tô ali me policiando. Por que que a gente quer agradar tanto? A gente está buscando agradar pai e mãe e projetando isso num chefe, num mentor, num professor, num cliente. Então, nunca é sobre o outro. É tudo relacionado a nós. Como que nós estamos vivendo a nossa vida e quais são as nossas curas, qual que é a nossa evolução. Então, lembre-se, se você está exausta porque está fazendo demais para alguém, tudo que é demais é excesso e não é preciso. Então, o básico bem feito, faça por você. Filhos, tem filhos abaixo de 18 anos? Faça por ele. Fora isso, cada um tem a sua jornada. Então, eu naquele lugar de muito tempo atrás, que lia muito, que estudava muito, queria que todo mundo tivesse esse acesso, achava que era meio que óbvio, meio que natural, meio que todo mundo tinha isso. E quantas vezes fui ferindo o livre-arbítrio? E isso tem um nome de arrogância, um nome de querer ser mais do que o outro. E, na verdade, a boa consciência que o Bert Hellinger falava, na minha boa consciência, eu só queria que todas as pessoas também tivessem essa alegria, essas conquistas. Puxa, olha, a gente trabalha, a gente se esforça, a gente lê, a gente aprende, a gente se cura. Só que não são. O ensinamento está para todos, mas nem todos estão para o ensinamento. Não naquele momento. Então, voltando para o começo da live, desses 28 dias, o conhecimento está aqui, 28 dias. 7h45, às vezes 7h46, a gente abre a live. Hoje deu uma travadinha. É feita a leitura, é trazido comentários. Acolhe aquilo que vai dizer de verdade para o seu coração. Faça a prática se você sentir no seu coração. Ouviu, sentiu, vou partilhar esse conteúdo da Paty. Vi ali um conteúdo da Paty que tocou meu coração. Tem uma colega que está passando por isso. Vou convidá-la para estar, vou partilhar. Chama ela para estar no dia 29, que é a próxima terça-feira, às 20 horas. Está disponível. Agora, se ela vem, se ela estiver aberta para o conhecimento, ela virá. Mas faça por você. A gente partilha, convida. Tem pessoas que falam, puxa, olha, muitas pessoas têm chegado. Porque eu sou prima, a minha cunhada me trouxe esse convite, a minha irmã. E aí ela vai se achegando. E ela vai ficar o tempo que ela sentir no coração. Algumas estão aqui desde o comecinho, né? A Miriam é uma das que estão ali, aquelas seguidoras raiz, sabe? Aquelas pessoas que já estão aí 2 anos juntas. E assim é muito gostoso, a gente vai fazendo um caminho. Para você que chegou hoje, que chegou agora nessa jornada, gratidão. Gratidão, vocês estão na minha lista, sabe? Que a gente possa levar mensagem que toque o seu coração, para que você se liberte das suas dores e desconfortos, sejam eles físicos ou emocionais. É essa a proposta. Se precisar de mais informações, minha gente, está aberta ainda a nossa agenda com valor de 50% para constelação válida até dia 30. As sessões diagnósticas de 30 minutos, a gente faz um plano do que pode ser importante para esse próximo passo, para melhorar seu relacionamento. O que a gente faz com o próximo passo, né? Ainda temos um apanhadão, que é no dia 30, como a gente vai fazer uma união dessa gratidão, desses 30 dias, vamos fazer um compilado juntos, de repente fazer partilhas, para que a gente possa sim fazer de maio um melhor mês até então, agradecendo dia por dia, lembrando que o que a gente quer lá na frente vai depender dessas ações de agora, tá bom? Para quem chegou agora, vai ficar salvo aqui por 24 horas, todos os dias live até o dia 29 de abril, certo? Um beijo no coração e um maravilhoso dia para vocês. Gratidão, gratidão
Gratidão.